Ora, uma das características fundamentais de Deus, um dos atributos mais importantes, aqueles que se destacam na sua pessoa, é exatamente o atributo da imutabilidade, ou como alguns teólogos preferem chamar, o atributo da infinitude ou constância. Porque se Deus mudasse, ele não seria Deus. Se Deus ele alterasse a sua essência ou para algo melhor, já que é impossível Deus melhorar em alguma coisa, porque ele é plenamente perfeito, seria impossível então ele melhorar ou então ele diminuir de alguma maneira. Se por um acaso isso fosse possível de acontecer, Deus ele não seria Deus, porque Deus ele é excelente, pleno e perfeito em todos os seus atributos, em tudo aquilo que ele é, tanto na sua essência, quanto na manifestação dele através dos seus atributos, quanto naquilo que ele faz. Tudo nessa vida muda. Nós mudamos, alguns conseguem mudar de um dia para o outro, tomam decisões que podem melhorar a sua vida, o seu comportamento, o seu caráter, a sua personalidade. Nós também podemos mudar para pior, nós podemos tomar decisões e desenvolver hábitos e comportamentos que, ao invés de melhorar quem nós somos, acaba piorando a nossa situação. Nós tomamos decisões que podem nos encaminhar para uma vida financeiramente próspera, ou então para uma vida pobre, miserável, sem absolutamente recurso nenhum. Nós podemos tomar decisões que levem a nossa vida a uma escravidão ao pecado, pelo alcoolismo, pelo sexo, pelas drogas. Ou então nós podemos tomar decisões que levem a gente a uma vida mais produtiva, ou seja, na verdade todos nós estamos mudando o tempo todo. Tudo nessa vida muda, tudo nessa vida passa, tudo está aberto à construção ou à melhoria ou alguma coisa que piore. Enfim, a vida é desse jeito. E nisso tudo, em absolutamente tudo que existe, só existe algo que não muda, algo que não se altera em absolutamente nenhum sentido, que é a pessoa de Deus. Porque Deus ele é imutável na sua natureza. Ele não pode aumentar e não pode diminuir. Ele não pode ter mais glória e menos glória. Ele não pode ser mais Deus ou menos Deus. Em nenhum aspecto, aquilo que ele criou, nem os seus anjos todos cantando e exaltando a Deus, não podem aumentar o quão glorioso ele é. Eles apenas reconhecem a glória que é de Deus, mas nem que todos nós, durante toda a nossa vida, parássemos tudo o que fazemos para única e exclusivamente adorar a Deus. Ainda assim, Deus não se tornaria mais glorioso, porque ele é tão perfeitamente glorioso que nada pode se acrescentar à sua glória. Ele é perfeito, ele é pleno em sua própria natureza. Ele é plenamente Deus, e nem quando ele encarnou em Jesus, quando nós temos a encarnação, então nós não podemos falar que a natureza de Deus em Cristo foi diminuída. Ela continuou plena. Deus estava plenamente em Jesus. Ele encarnou em Cristo sem deixar de absolutamente ser Deus. Ele não muda. Os atributos de Deus também são imutáveis. Quando você olha para o Velho Testamento e vê aquele Jeová que se ira, que se enfurece com um pecado, e você olha para o Novo Testamento, é o mesmo Jeová. Ele não mudou. Não foi o sacrifício de Jesus que tornou Deus maleável em relação ao pecado. Ele sempre foi o mesmo. Ele era um Deus gracioso no Antigo Testamento, é um Deus gracioso no Novo Testamento, é o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Ele pode agir de maneira diferente, sem, no entanto, alterar a sua própria natureza e os seus atributos. Deus é imutável em seus decretos. Aquilo que ele disse que faria, ele fará. Aquilo que ele disse que executaria, aquilo que ele determinou que acontecesse, acontecerá. Sempre foi assim. Nada do que Deus disse que faria passou. Tudo aquilo que ele disse que faria aconteceu, e da maneira como aconteceu. Deus ele é plenamente perfeito, ele é imutável, ele não muda, os seus atributos são sempre os mesmos, apesar de que ele não é um Deus estático.
no relacionamento com a humanidade, no relacionamento com o ser humano, obviamente existem algumas alterações, não na essência de Deus, mas na maneira como Ele trata as pessoas. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para tratar exatamente de alguns casos, como por exemplo aquele texto em Gênesis, onde diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra, e logo após isso ele envia o dilúvio, e alguns dizem que ali é uma maneira de dizer que Deus teve alterado a sua natureza. De maneira nenhuma, o texto não diz isso, não é isso que está escrito lá. Nós não podemos perceber o arrependimento de Deus como um arrependimento humano, porque Deus ele é perfeito, é onisciente, Ele tem plena consciência e sabe tudo o que vai acontecer, e Ele não pode ser pego de surpresa simplesmente para depois se arrepender. Ele sabia que tudo isso aconteceria. O pecado de Adão e Eva não foi para Deus uma surpresa, não foi um plano B. Jesus não é um plano B de Deus. Jesus é o plano A, porque Deus, Ele tinha plena consciência e certeza absoluta de tudo aquilo que aconteceria e do que Ele teria que fazer a partir de então. Foi tudo de acordo com seu plano e seu decreto. Deus é imutável, queridos, Ele não muda. Ele não altera a sua natureza, aquilo que Ele é, a maneira como Ele compreende as coisas, como Ele compreende o pecado. Eu lembro numa época em que crente ir para a praia era pecado, crente ir para o cinema era pecado, e hoje em dia nós vamos para a praia e para o cinema e ninguém chega na igreja para pedir perdão para o pastor porque foi à praia. Mudou. Mas a concepção, a ideia de Deus sobre o pecado e sobre o pecador não mudam, passe o tempo que passar. Ele simplesmente não muda. E porque Deus não muda, nós temos algumas consequências dessa imutabilidade. Primeira consequência, porque Deus não muda, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Se Ele pudesse mudar, se Ele pudesse ser alterado, se as nossas orações fizessem com que Deus simplesmente mudasse os seus planos, então Ele não seria perfeito. Porque Ele não seria pleno na sua natureza, não seria pleno nos seus atributos, não seria pleno nos seus decretos, não seria pleno nos seus comandos, mas Ele, pelo fato de ser imutável, Ele é perfeito. Salmo 102, versículo 25 a 27 diz: em tempos remotos lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Deus, Ele simplesmente não muda porque Ele é perfeito. Se fosse possível a Deus mudar, Ele não seria Deus. Nada dentro dele lhe diz, olhe, mude. Nada no coração, no interior, na natureza de Deus o provoca alguma necessidade de mudança. Como se Deus dissesse, olha, nisso aqui eu preciso melhorar. Não há ninguém que possa exortar a Deus e dizer que Ele precisa mudar em alguns de seus atos. Ora, vocês lembram o que diz o autor de Romanos acerca do povo do judeu? E ele fala, como pode o oleiro dizer, como pode o barro dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Não existe razão em nós questionarmos a ação e o ato de Deus, porque Deus, Ele é perfeito em absolutamente tudo aquilo que Ele faz. Em tudo. Por mais que as ações nos pareçam extremamente misteriosas, por mais que não possamos explicar tudo o que Ele faz e as razões que levam a Deus a tomar determinadas atitudes, e algumas que nós inclusive dizemos que nos prejudicam, nós ainda assim não podemos falar que Deus é imperfeito, porque a sua natureza imutável planejou e decretou todas as coisas desde o começo. Nada há na sua natureza que o leve à necessidade de mudança. Ele não precisa melhorar. Não há nada em Deus que precise ser melhor. E também não há nada fora de Deus que o force a de alguma maneira mudar. Nada. Alguém fora, eu com as minhas orações vou ensinar Deus a tomar uma decisão melhor com relação à minha vida. Você já tentou fazer isso com sua oração?
tentar convencer a Deus de que o plano seu é melhor que o dele? Já tentou, através do seu clamor, dizer: Deus, esse caminho que o Senhor está tomando é um caminho equivocado, eu sei um caminho melhor para fazer isso? Todos nós tentamos, porque todos nós temos a impressão de que Deus ele pode melhorar. Mas não pode, porque Ele é imutável, e Ele é imutável, então Ele é um Deus perfeito, Ele é eternamente pleno e perfeito em tudo que Ele faz, tudo tem o seu propósito, tudo Ele fez de alguma maneira pensada, decretada, segundo a sua soberana e eterna vontade. Não compete a mim, como uma criatura imperfeita, limitada, dizer por que Deus deve fazer, ou por que Deus deve deixar de fazer determinadas coisas. Nada, absolutamente nada, pode quebrar a perfeição de Deus, nem dentro dele, nem fora dele. Não se sente obrigado a tomar decisão nenhuma. Ora, por que Deus é bondoso e misericordioso? É porque eu lhe sou atrativo? Por que Deus é bondoso e misericordioso? Porque eu lhe seduzi com minhas palavras doces? Deus, Ele é da maneira como Ele é, porque Ele decidiu ser. Porque é a sua natureza, não é por conta das suas criaturas. Deus é anteriormente a sequer nós existirmos. Então o seu amor e a sua graça não são forçadas pelo fato dele ter feito criaturas e agora ser responsável por elas. A sua graça e a misericórdia são inerentes àquilo que ele é na sua natureza. E não há nada que possa mudar isso. Não há nada que possa lhe acrescentar e nem lhe tirar algo de sua glória. Nós podemos, com todo o nosso orgulho e nossa prepotência, nos exaltarmos perante o Senhor e querermos tirar dele algum louvor que seja. Isso é impossível, porque a natureza soberana, incrível, imaculada e perfeita do Senhor não pode ser mudada nem para mais e nem para menos. Ele é perfeito, absolutamente perfeito. A nossa noção de perfeição só existe porque o ser humano ele concebe um ser perfeito. E esse ser perfeito só pode ser o Senhor. Porque Deus não muda, Ele é um Deus perfeito. Meu querido, se você acha que a sua vida está torta, a responsabilidade com certeza não é de Deus. Se você acredita que as coisas fogem ao seu controle e você diz: olha, Deus ele se equivocou quando fez determinadas coisas na minha vida, eu tenho plena e absoluta certeza que a culpa não é desse Deus, porque Ele não muda. Segundo, porque Deus não muda, Ele cumpre a sua palavra. A palavra do Senhor não passa, porque o nosso Deus não muda. Se Deus mudasse, haveria possibilidade de nós desconfiarmos de que é possível que Ele não cumpra aquilo que Ele falou. Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra, diz Jesus, porém as minhas palavras não passarão. Deus disse isso. A palavra é a palavra do Senhor. O que nós temos na Escritura é a revelação de Deus, é a determinação e o decreto do Senhor, e nenhuma dessas palavras se passará, todas elas se cumprirão conforme aquilo que o Senhor falou e da maneira como Ele falou. Tudo, absolutamente tudo. Jeremias capítulo 1, versículo 12, quando o Senhor se mostra para Jeremias, Ele fala: eu zelo para que a minha palavra seja cumprida. Ele ativamente trabalha para que aquilo que Ele falou não fique sem ação. Tudo que Deus falou na sua palavra se cumprirá da maneira e no tempo que Ele falou, nem antes e nem depois. Nós falamos sobre a vinda do Senhor, e o Senhor Jesus, quando estava encarnado, Ele diz: olha, quanto ao tempo da minha vinda, nem os anjos do céu sabem, só meu Pai que está nos céus. Deus é que sabe o dia da vinda, o Pai é que sabe o dia do meu retorno. Não vai ser antes e nem vai ser depois. Vai ser no tempo que Ele determinar, no tempo que Ele quiser. As coisas acontecem no tempo de Deus. E se de fato Deus Ele trabalha que a sua palavra seja cumprida, se o Senhor de fato se empenhe,
se empenha para que o que Ele falou aconteça da maneira como Ele determinou, isso nos dá a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão. Aquilo que o Senhor falou a nosso respeito se cumprirá, independente das circunstâncias da nossa vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Não há nada que Deus tenha prometido na sua palavra que não irá se cumprir. Tudo, absolutamente, tudo que Deus falou, as bênçãos que Ele tem para nós, as promessas, serão cumpridas. Nós duvidamos das promessas de Deus. Quando as coisas estão ruins para nós, nós duvidamos do cuidado do Senhor. As nossas orações são tomadas de amargura, de dor, de tristeza, de angústia. Nós duvidamos, questionamos acerca da bondade de Deus. Não foram as promessas que mudaram, fomos nós que mudamos. Não foi aquilo que Deus falou que aconteceria acerca do cuidado, da proteção, do amor dele pelas nossas vidas. Não foi Deus que mudou, nós mudamos. As promessas de Deus continuam inabaláveis, mas nós somos abalados pelas circunstâncias. Deus continua o mesmo. Nós é que andamos ansiosos, nós é que não acreditamos, nós é que duvidamos, mas o Senhor que fez as promessas, Ele simplesmente não muda. Ele continua o mesmo, como nós cantamos, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Independente do que lhe aconteça, independente de quem seja tirado de você, ou a maneira como seja tirado de você, ou a maneira como isso aconteça, a maneira como a dor bate à sua porta, a maneira como a angústia bate à sua porta, a maneira como a tristeza invade o teu coração e faz você esquecer desse Deus maravilhoso, bondoso, cheio de graça, cheio de compaixão, e essas coisas vão sendo arrancadas do coração e nós acabamos chegando à conclusão de que, olha, Deus, Ele simplesmente esqueceu de mim, Ele não cuida de mim, Ele não cumpre a sua palavra, Ele não cumpre as suas promessas. Nós mudamos, não foi Deus, o nosso coração se perdeu nessa caminhada, se afastou dEle, como Pedro se deixou afundar pelas águas ao ver tamanha tempestade, mas o Senhor continua ali, continua ao nosso lado, e a partir do momento que nós fizermos como Pedro, Senhor, salva-me, o Senhor estenderá a sua mão e nos tirará daquele lugar onde estamos afundando, sobrecarregados com nossas preocupações, ansiedades e pecados. Ele vai fazer, porque Ele não muda. Ele fez isso com tantas pessoas no Antigo Testamento. Ora, você percebe aquele povo que saiu do Egito, fugindo do exército do faraó, param perante o Mar Vermelho, todos eles assustados. Para onde nós vamos agora? O exército do faraó há de nos alcançar, nós seremos destroçados, assassinados, e os que restarem serão escravizados novamente. E Moisés começa a levantar um clamor. O que Deus fala? Olha, diga o povo para ir em frente. E Moisés então, o que ele faz? Pelo poder do Senhor, ele abre aquele mar, e o povo passa em terra seca. Deus não abandonou aquele povo passou em pé seco por meio do mar. Deus, ele cumpriu a sua promessa. Quando ele diz a Abraão, olha, Abraão, está vendo esse lugar onde você está? O teu povo, a tua descendência, vai para o Egito, vai ser escravo, e depois de tanto tempo, eu vou ouvir a sua oração e ele trarei de novo para essa terra. 400 anos depois daquele povo escravizado, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, em Êxodo capítulo 3, Deus se revelando a Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. 400 anos aquele povo orando. O clamor subiu aos céus, porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele disse que faria e fez. Ele disse que faria e fez. Quais foram as pessoas que se aproximaram de Jesus? Vamos olhar para o Novo Testamento.
que quebrantados, com o coração quebrado, contrito e aflito, não pediram alguma coisa, eles não foram atendidas. O centurião, quando clama pela vida do seu servo, aquela mulher com fluxo de sangue, o cego Bartimeu, aqueles leprosos que se aproximaram de Jesus, todos eles foram curados pelo poder desse Deus que não muda. Deus, ele cumpriu a sua palavra, ele falou e as coisas aconteceram da maneira como ele disse que ia acontecer. Nós é que andamos ansiosos, andamos preocupados, mas o nosso Senhor não muda. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, ele fez uma promessa ao primeiro casal, Adão e Eva. Ele disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ele falando para a serpente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Foi a primeira promessa acerca da vinda do Messias, daquele que libertaria a humanidade, os pecadores, da prisão do pecado, da ingerência de Satanás. E durante tanto tempo, Satanás aparentemente reinou isolado, tomando e dominando vidas, fazendo o que queria, sendo senhor, escravizando homens, mulheres, crianças, nações, reino, e se achando proprietário de todo mundo. E quando nós chegamos então no Novo Testamento, nós encontramos a encarnação de Jesus, que é o cumprimento dessa promessa de Gênesis 13, 4.000 anos depois dela ter sido feita. 4.000 anos se passaram e aquela promessa não foi esquecida. 4.000 anos e aquilo que Deus disse que faria, Ele fez. E quando nós chegamos em Colossenses capítulo 2, 13 a 15, diz o texto: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Durante 4.000 anos, Satanás achou que a vida dele estava fácil. 4.000 anos depois, Cristo, na sua humilhação e crucificação, expôs ao desprezo aquela figura que tinha conduzido o primeiro casal ao pecado. E ele triunfou sobre ele. Foi triunfo, foi glória, foi exaltação. Tem uma música do Diante do Trono que mostra isso ao contrário, que perverte essa passagem, que diz que quando Cristo morreu, o inferno se alegrou. Mentira! Quando Cristo morreu, Satanás, ele sabia que ele estava sendo humilhado, e ele seria então desprezado, exposto ao ridículo, porque sobre ele na cruz Jesus teve triunfo. Glorioso, exaltado, o Senhor morto naquela cruz. E que ele não poderia segurar e ocultar Cristo na morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque a morte não tinha poder sobre o Salvador Jesus Cristo. Expôs publicamente 4.000 anos de promessa, aguardando que as coisas se concretizassem, preparando a vinda do Senhor, os profetas falando, as chamadas sombras dos bem-vindouros, os sacrifícios apontando para Jesus, o templo construído apontando para Jesus, tudo apontando para o Senhor, para o cumprimento da promessa. E quando Jesus vem, Satanás, ele sabe que chegou o tempo dele, tanto que ele faz de tudo para que Cristo não fosse crucificado. Até Pedro ele usou. Vocês lembram? Jesus começa a falar: não, olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos sacerdotes, e ele seja então morto, crucificado. E Pedro: não, peraí, Senhor, não pense isso, porque de maneira nenhuma lhe acontecerá. E o que Jesus fala? Reda-te de mim, Satanás, porque não cogita coisas dos homens e sim, não cogita coisas de Deus e sim dos homens.
Quando Jesus então é provado depois de 40 dias no deserto, tudo que Satanás lhe oferece é uma possibilidade de ser glorioso sem passar pela experiência da cruz, porque Satanás sabia que na cruz seria dado checkmate em seu domínio, em seu poder, e de fato foi feito. Eu acho incrível o relato de Apocalipse capítulo 5, eu não sei se você já leu esse livro incrível, maravilhoso, glorioso. A visão de Apocalipse capítulo 5 é espetacular. Nós encontramos lá a figura de um homem sentado no trono com um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo então se levanta, diz o texto que um anjo forte proclama em alta voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E diz o texto de Apocalipse 5 que João chorava, porque não se achou no céu, na terra, nem debaixo da terra alguém digno de sequer olhar para aquele livro, quanto mais tocar nele e abrir os selos. João chorava. E enquanto João chora, diz que um ancião se levanta, se aproxima dele e diz: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. O Senhor tem poder sobre toda a história, Ele tem o domínio, Ele pode, porque Ele venceu. E quando então João olha novamente no meio do trono, entre os seres viventes e os anciãos de pé, existe um texto que diz isso: um cordeiro como tendo sido morto. E ele então se levanta e toma da mão direita daquele que estava sentado no trono aquele livro. E quando ele faz isso, diz que no céu há um incrível e retumbante louvor. Os seres viventes e os anciãos se prostram e adoram, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Somos nós. É sobre nós que ele está falando, sobre a obra que Cristo fez, porque ele venceu quando comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas não só isso, quando começa o louvor, diz que os milhões de milhões e milhares de anjos do céu começam a cantar: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E você acha que acabou por aí? E por fim, então, junto aos seres viventes, aos anciãos e aquela miríade incontável de anjos, se une toda a criação. E todos eles do céu proclamam a glória, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. A Ele, ao Deus, ao Pai, e aquele então que ele chama de Cordeiro, Cristo, ele fez aquilo que ele disse que faria. 4.000 anos, e nós encontramos acontecendo isso na morte de Jesus e no Apocalipse, último livro que aponta para o fim de todas as coisas. Nós encontramos novamente a figura de um Senhor que se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória como a do Pai, e esse Cordeiro foi morto por nós, e nós somos salvos, e Ele é exaltado nos céus por causa dessa obra maravilhosa que Ele fez. Que incrível! Estupendo, eu acho esse texto maravilhoso e nos remete a um Deus que tem um sério compromisso com a nossa vida. Que obra incrível Ele fez por nós. E nós chegamos então nessa figura incrível do nosso Senhor Jesus, que se fez carne, morreu por nós e é exaltado eternamente na eternidade, na presença do Pai, do Filho, o Espírito Santo, a eterna Trindade Santa.
E há uma promessa, queridos, que jamais deixará de se cumprir em nós, porque o Cordeiro foi morto, e ele constituiu para si um reino de sacerdotes. Nós somos esse reino. E João capítulo 10, versículo 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma promessa. Existem pessoas que acreditam que você pode perder a salvação que Jesus lhe dá. Eu não entendo sinceramente como um Deus onisciente, onipotente, eterno, imutável, pode desistir de salvar aquele que ele disse que salvaria. Eu não entendo como algumas pessoas podem pensar que o pecado é mais forte que o Senhor. Eu não entendo como algumas pessoas podem pensar que a mão de Satanás é mais poderosa do que a mão do meu Deus. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor jamais perecerão, jamais, e ninguém as arrebatará da sua mão. Eu estou seguro nas mãos de Jesus, eu estou seguro nas mãos dele, e ninguém, absolutamente ninguém, vai me arrebatar e me tirar da sua presença, do seu poder. Ele segura com força, não é porque eu quero. Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição? Será a fome, a nudez? Principado, potestade, coisas do presente e do porvir? Alguma outra criatura? Nada, absolutamente nada. Aí você pergunta, mas por quê? É impossível que algo nos separe do amor de Deus. É porque eu sou forte? É porque eu tenho capacidade? É porque eu oro bem? É porque a minha ética é excelente? É porque eu tenho uma boa retórica? É porque eu sei me comportar direito? Meu irmão, você não se afasta da mão de Deus porque Ele não quer que você se afaste. Ele cuida para que você não vá para longe. Ele é como aquele pastor que uma ovelha se perdeu, ele deixa as 99 e vai atrás da que está perdida. Você acha que o Senhor é esse que quando você se perde, eu tenho mais 99, o que faz uma? Não faz nem diferença. Ou como se diz no interior às vezes as mulheres têm muitos filhos. E você pergunta, mas quantos filhos? Eu já passei por isso muito, porque eu morei 2 anos e meio no interior aqui do estado, e a gente perguntava, mas a senhora teve quantos filhos? Eu tive 14, vingaram 10. É como se não tivesse importância a morte de 4. Para Jesus toda ovelha é importante, porque foi comprada exatamente pelo mesmo sangue. E Ele vai cuidar, Ele vai guardar cada uma dessas ovelhas. Eu sou uma delas. Ele vai me cercar com o seu amor, Ele vai me cercar com o seu cuidado, Ele vai bater quando for preciso, vai usar na minha cabeça o seu cajado, vai me repreender, vai usar os seus profetas para me chamar a atenção, vai usar a sua palavra, Ele vai cuidar de mim. Nem que seja no meu último respirar, a minha alma vai se aproximar dEle, nem que seja a minha última e derradeira escolha e atitude. Porque eu estou seguro na sua mão. Eu não me afasto porque Ele me aproxima. A graça do Senhor, implacável, é que me atrai. Eu não fui atraído por outra coisa a não ser pela graça, pelo amor do Senhor. E se Deus, amados, garante o cumprimento da sua palavra, Ele é fiel e confiável. Se Deus diz que Ele vai fazer, vamos confiar. A gente confia em tudo, a gente confia em todo mundo, a gente confia no governo, a gente confia que o banco está cuidando direito do nosso dinheiro, a gente confia no cartão de crédito, a gente confia no extrato do banco, a gente confia em tudo, menos em Deus. Basta alguma coisinha sair do lugar e a gente começa a pensar, não, vai dar tudo errado. Não, eu tenho muita razão de me preocupar, de ficar ansioso, porque, não sei, talvez Deus tenha perdido o controle. De maneira nenhuma.
Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Deus, ele jamais mente, Deus, ele jamais engana. Vamos confiar, porque Deus garante o cumprimento da sua palavra. Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar para trás, não vai esquecer que eu existo. Como diz o Salmo, eis que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus, ele não pestaneja, ele não bate pestana, ele não cochila no trato com as nossas vidas. Ele é fiel. Que maravilha, queridos. Descobrir porque Deus não muda, ele cumpre a sua palavra. E por fim, porque Deus não muda, ele é temível. Apesar de Deus ser tão amoroso, ser tão bondoso para conosco, Deus, ele continua sendo um Deus santo. Quando Jesus morreu por nós, quando Jesus morreu pelos pecadores, ele não amainou a santidade de Deus. O sacrifício de Jesus não tornou Deus amigo do pecado. O pensamento de Deus em relação ao pecado e aquele pecador que teimosamente continua no pecado não mudou. Ele continua tão insatisfeito com o pecado como era no Antigo Testamento. As leis são diferentes, nós não seguimos a lei de Moisés, mas a ira de Deus, ele continua contra o pecado. A sua insatisfação permanece, não mudou, porque Deus, ele não muda. Salmo 5, versículo 5 diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. Nós ouvimos muitas e muitas vezes que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Essa frase não é de toda correta, porque Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. O ódio de Deus não é como o meu ódio. Eu odeio por rancor, eu odeio por raiva, eu odeio por orgulho. Deus odeia por justiça, porque se aviltou a santidade do Senhor. Ele é justo e digno ao ter ódio por um pecador desobediente. O ódio da sua justiça, a ira por conta da sua santidade. A graça de Deus não minimiza a consequência do nosso pecado. A graça do Senhor não diz: olha, o pecado é algo fácil de ser lidado, é um problema simples de ser resolvido, é uma sujeira que você chega em casa, toma um bom banho e sai. O pecado é algo que só é resolvido pela morte do Filho de Deus. Daí você tira a seriedade com que Deus olha e vê o pecado e o pecador. Deus, ele não está disposto a destruir apenas o pecado, ele está disposto a destruir também o pecador. Deus, ele é imutável nas ameaças que ele faz contra os pecadores. Ele não mudou. No Antigo Testamento nós encontramos muitos povos, muitas nações que simplesmente foram desarraigadas e destruídas da terra por conta do pecado. Sodoma e Gomorra. Você consegue achar no mapa aonde é Sodoma e Gomorra? Não consegue. A Babilônia, você vai ver as construções da Babilônia, você não vai encontrar nada, não tem nenhum sobrevivente do Império Babilônico. Deus destruiu por causa do pecado, ele disse que faria e fez. Não poupou os pecadores. E nós achamos que Deus, pelo fato de ser misericordioso, em algum momento da nossa vida de pecado, de afastamento de Deus, ele vai dar um jeitinho de resolver a minha situação.
Não, meu irmão, o jeitinho não existe. Existe a maneira de Deus conduzir um pecador até a presença do Senhor, que é através de Jesus. Fora isso, é só condenação, é morte, é inferno, é afastamento, não tem outra maneira. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem não crer será condenado. Ele não está dizendo quem não crer vai ter o pecado condenado. Ele diz que a pessoa que não crê em Jesus vai ser condenada. E aqui é interessante que ele não está falando quem não tiver uma boa ética vai ser condenado. Quem não for uma boa pessoa vai ser condenado, não. O fundamento e o princípio aqui para evitar e fugir da condenação não é ter uma vida comportadazinha, nem ter um plano de ética adequado à nossa realidade e nem ser uma pessoa que pratica as boas obras, é crer em Jesus Cristo. A única maneira do pecador fugir da iminente destruição da sua alma é através de Jesus. Quem não crer em Jesus vai ser condenado. Isso é uma ameaça, isso é uma promessa de Deus, daquelas promessas que a gente não gosta de lembrar. E quando você morrer, e você morrer sem Cristo, e você for para o inferno, e começar a padecer todo o sofrimento, toda a dor e toda a angústia de uma vida agora perdida, sem salvação, você vai tentar lembrar na sua mente de alguma coisa que lhe console, e a única coisa que você vai conseguir lembrar é Marcos 16, porque quem não crê nele vai ser condenado. E vão passar os séculos, e você naquele lugar tórrido, sofrendo todas as angústias, todo o sofrimento do inferno, e você vai tentar lembrar de alguma coisa que lhe console a consciência, ou tentar imaginar que o seu sofrimento está perto do fim, e você só vai lembrar de Marcos 16, porque quem não crê nele vai ser condenado. E depois que se passarem 1 milhão de anos, e você achar que talvez a eternidade já esteja chegando ao fim, vai vir à sua cabeça e à sua mente aquilo que diz Marcos capítulo 16, versículo 16, quem não crer em Jesus será condenado. E você vai passar toda a eternidade na expectativa de que aquele sofrimento sequer diminua. Mas na sua cabeça a única lembrança que virá é que você está ali porque não acreditou no Filho de Deus. A única esperança da eternidade, a única esperança de perdão não é voltar-se para as boas obras, para uma ética boa, é voltar-se para o Senhor que morreu pelos pecadores. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, referindo-se à volta do Senhor e o que acontecerá aos desobedientes, Paulo diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eterna destruição. Deus, Ele está dizendo isso, e o mesmo Deus que promete salvar, o mesmo Deus que promete abençoar, o mesmo Deus que protege, que diz que vai nos proteger de todo mal, sobre a sua poderosa mão, para que nós não sejamos arrebatados por ninguém, é aquele que promete que nós não seremos retirados do inferno durante toda a eternidade, se não reconhecermos o Senhor. O mesmo Deus que cuida em cumprir a sua palavra de salvação para aqueles que se arrependeram sinceramente, que lutam para se manter perante o Senhor em santidade, o mesmo Deus que garante que essa palavra se cumpra, é o Deus que garante o cumprimento de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Será que isso vai acontecer com você aqui essa noite? Será que essa promessa, essa ameaça pesa sobre a tua vida, porque você tem a oportunidade de se render ao Senhor, mas o teu coração endurecido não se volta e não se quebranta na presença dEle e não clama, dizendo: Deus, a minha vida é assim, o meu coração não está no Senhor, a minha esperança não está no Senhor, a minha esperança está em outras coisas, e hoje eu temo pela alma e o destino eterno da minha vida. O mesmo Deus imutável e fiel para salvar é o Deus imutável e fiel para cumprir a sua ameaça de condenar um pecador ao fogo eterno. É o mesmo Deus. É triste, é horrível.
É fácil você ouvir essa verdade? Não é. É fácil digerir e lidar com a possibilidade de um Deus que é amoroso, mas está disposto a condenar pecadores ao inferno? Não é fácil de lidar com isso. Mas se você não ouvir essa mensagem, talvez a sua vida de fato esteja condenada ao inferno de afastamento do Senhor. E eu preciso lhe dizer que o escape, que a saída é só em Jesus Cristo. Deus, Ele não muda, por isso nós podemos acreditar e temer que Ele vai cumprir o que Ele está dizendo. Deus é fiel para com aqueles que o amam. Deus é fiel para aquelas pessoas que de fato entregaram a vida para Jesus. Mas aquelas pessoas que permanecem nos seus pecados, mesmo tendo Jesus feito o seu sacrifício, receberão a pena da sua desobediência. Um dia chegará, um dia acontecerá, e quando acontecer será tarde demais, porque sempre que você lembrar em possibilidades perdidas, em oportunidades esquecidas, você lembrará Marcos 16:16, quem não crer será condenado, e você vai dizer: quantas vezes eu não ouvi essa mensagem, quantas vezes o meu coração foi impactado por essa realidade, e eu estou aqui sem absolutamente nenhuma esperança de deixar esse lugar, por toda a eternidade. É uma palavra dura, mas é a palavra do Senhor. Deus, Ele alerta você nessa noite, de que o caminho que você siga talvez seja um caminho de viver num lugar eternamente de dor, sofrimento e afastamento. Eu acho essa figura do inferno extremamente enigmática. A figura que normalmente se usa é fogo, um lugar de fogo, de chama que queima. Já outras ilustrações fala de densas trevas, ou seja, um lugar onde é tudo escuro. Eu não sei exatamente como vai ser, e eu de fato acredito que eu não vai experimentar esse lugar preparado para demônios e seus anjos. Mas uma coisa eu sei, que vai ser um lugar sem esperança e um lugar sem companhia. Você não vai encontrar ninguém que compartilhe da sua dor e da sua angústia. Fuja de lá enquanto é tempo. Abandone esse terrível destino enquanto é possível. Isaías capítulo 54, versículo 10: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Israel fez tudo para provocar o Senhor. As pessoas desobedeciam a Deus, e mesmo assim Deus, por conta da sua promessa e do compromisso com a sua palavra, Ele diz: a minha misericórdia não se afastará de você. Não porque Israel merecia, mas porque Deus tinha prometido. Não porque Israel era digno, mas porque o Senhor tinha assumido um compromisso, e Ele cumpre a sua palavra. Deus não muda, Deus é fiel. A sua ação, a sua atitude, ela sempre permanece a mesma. E ainda que tudo se abale, ainda que a nossa vida pareça virar do avesso, ainda que as coisas pareçam fugir ao nosso controle, nós podemos confiar em Deus, porque Ele não muda. Ele não muda. Eu mudo, eu caio, eu erro, eu pego, eu desobedeço, mas Deus, Ele sempre é fiel. Deus, Ele permanece o mesmo, de geração a geração, desde que a terra existiu, que ela foi feita, que o universo veio à existência por conta do poder da palavra do Senhor, e até o final de todas as coisas como nós vemos hoje, Deus, Ele sempre permanece o mesmo, e Ele é um Deus fiel, que ama aquelas pessoas a quem o Senhor salvou. Querido, por qual porta nós estamos entrando nessa noite? A Bíblia sempre nos apresenta essa ideia de dois caminhos. Um caminho
estreito, um caminho difícil, uma porta estreita, um caminho complicado que conduz à salvação. E uma porta larga, um caminho largo, onde passam muitas pessoas que caminham em direção à destruição das suas almas. A porta estreita, só Jesus. O caminho largo já é a sua escolha natural, é a vida que você leva. A minha exortação, a minha admoestação, o meu desafio para você, baseado na imutabilidade de um Deus que é fiel, que vai cumprir a sua palavra de salvação e condenação, é que você entre pela porta estreita, que é o caminho que conduz à salvação. Que você, tocado pelo Espírito Santo, faça a única escolha que de fato o Senhor abençoará, que é encontrar-se com Jesus. Ele pode salvar. Se a sua alma está condenada, Ele com certeza tem poder para libertar. Não tenho a menor dúvida de que o Senhor pode salvar a tua vida. Ele me salvou. Para mim essa é a maior prova. Eu fui salvo pelo poder de Jesus. Eu fui encontrado. Eu não fui encontrado em igreja evangélica. Eu não fui encontrado pregando numa igreja. Eu fui encontrado no mundo. Pecador desprezível. E Deus me achou. Deus pode estar procurando você essa noite. Ele pode estar lhe chamando essa noite, dizendo: agora é a sua hora. Eu sou fiel para cumprir a minha palavra, tanto para salvar quanto para condenar. Deus, se condenar alguém, Ele não é injusto, porque o nosso Deus é um Deus santo, não muda, Ele sempre é o mesmo, e nós podemos confiar que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Amém, queridos? Nosso Deus é maravilhoso, amém? É um Deus bondoso. Vamos nos apegar com muita convicção à imutabilidade de Deus. O nosso Deus, Ele permanece o mesmo de geração a geração.